Boa noite, igreja. A graça do Senhor esteja conosco. Amém? Amém. Muito bem. Eu vi um celular aí, mas foi bom que me despertou aqui para uma coisa, né? Quantos tem celular e trouxeram aqui para a igreja hoje? Estão ligados ou não? Levanta aqui, levanta a mão para saber quanto nós temos. Alguém mais? Sem medo, pode falar, irmãos. Vem emprestar o celular no instante, viu? Tá bom? Beleza, muito bem. Daqui a pouco a gente vai... Opa, ficou muito grave, muito médio para mim, viu? Tá bom. Amados, eu quero convidá-los para ler comigo o livro... Na verdade, vamos ler todo o livro de Ageu, mas inicialmente vamos ler apenas o primeiro capítulo. São só 2 capítulos, não se assuste não, viu? São só 2 capítulos, dá para ler aqui hoje, viu? Então quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro do profeta Ageu. Ageu está lá no finalzinho do Antigo Testamento, né? Ageu, Zacarias, Malaquias. Então você pode de trás para frente ali, é o 3º livro, ou antepenúltimo, se você for da esquerda para a direita. Livro do profeta Ageu. Aqui. Isso. E um pouco de agudo para mim, viu, Júnior, aqui, por favor. Perdão. De agudo, sim, perdão. Isso. Livro do profeta Ageu. Pode ficar assentado, irmãos, mesmos, tá? Nós leremos então. Diz assim: no 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos a este povo: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega a fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E este pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Amém? Muito bem. Ageu é um dos 3 profetas do chamado pós-exílio, né? O que é o pós-exílio? É aquele período em que o povo de Deus
é liberto do cativeiro de Babilônia, então é autorizado, né, por Ciro e Dario. A gente vê aqui, na verdade, Ciro foi o conquistador e libertador, e Dario deu esse decreto. Então, eles voltam para a terra deles, lá para a terra de Judá, lá para Canaã, né? E Ageu é o primeiro profeta do pós-exílio. Depois vem Zacarias e Malaquias. Ageu e Zacarias são do mesmo tempo. Malaquias é uma geração depois. Tá? Então, nós temos aqui esses 3 profetas do pós-exílio, também naquela conta de serem da conta dos pequenos profetas, né? Pequeno não pela importância, mas pelo tamanho da obra, né? Você vai pegar, por exemplo, Isaías, o livro de Isaías tem 66 capítulos, né? Você pega o livro de Ageu, 2 capítulos apenas, Obadias, 1 capítulo, né? Então, são ali chamados de profetas menores. Ageu, ele vai profetizar ali, como eu te falei, depois do exílio, e então, por volta de 520 a.C., tá? E ele faz parte ali de uma das 3 levas do povo de Deus voltando para casa, né? O povo de Deus, quando foi deportado para a Babilônia, foi em 3 levas, né? 586, mais ou menos, foi a 3ª leva. E na volta para casa, a primeira leva é ali, a gente, como está vendo aqui no livro, quem vai à frente é Zorobabel e Josué, e Ageu também vai nessa leva aí, tá? Depois, na segunda leva, a gente vai ver Esdras, e na terceira, Neemias. Então, toda essa história aqui, se você leu Ageu, a gente leu um pedacinho, a história toda no detalhe, você vai encontrar lá uma parte no livro dos Reis, e também nos livros de Esdras e Neemias, tá? Então, essa parte aqui, que consta do templo que nós vamos falar agora, você vai ver com detalhes lá no livro de Esdras, tá? E depois vamos ver Zorobabel chegando, depois Esdras, depois Neemias, cada qual tinha uma função. Zorobabel vai à frente para edificar o templo, ou seja, o altar de Deus, que havia sido destruído por Nabucodonosor, o templo de Salomão, um templo belíssimo, grandioso, né? Feito muitas partes de ouro, né? Salomão não economizou no templo do Senhor, foi um templo magnífico, né? Feito por Salomão. E Nabucodonosor, quando invadiu Jerusalém, ele destruiu o templo completamente. Não só o templo, mas também a cidade toda também, né? Então, Zorobabel, nessa primeira leva, ele vai com o intuito justamente de edificar o altar do Senhor. Esdras, quando vai, 60 anos depois, ele vai para justamente voltar à lei, né? Ou seja, pregar a lei, lembrar a lei e a palavra de Deus, né? para o povo, né? Certo? Ou seja, restaurar a lei do Senhor na vida das pessoas. E, finalmente, a terceira leva, que é com Neemias, quando ele vai reconstruir os muros de Jerusalém. Tá? Bom, então o que acontece aqui? Né? Ageu, como era essa situação, né, irmãos? Ali com Zorobabel e Josué, voltam ali cerca de 50 mil pessoas. Muitos deles ali eram sacerdotes. Tá? Você tem uma ideia, de cada 7 pessoas que voltavam, uma era sacerdote. Tá? Porque justamente faz sentido, né? Era para reedificar o altar do Senhor, que, como eu disse, tinha sido completamente destruído. Tá? Bom, nem todo mundo voltou. Muitos ficaram na Babilônia, por razões diversas, né? Muitos já tinham negócio na Babilônia. Muitos não acreditavam que daria certo. O que é que nós vamos fazer lá, rapaz? Vamos fazer, está tudo destruído. Outros também não sabiam que tinha sido completamente destruído e foram porque estão voltando para casa e lá vou retomar minha vida. Lá é meu lugar. Enfim, aqueles que voltaram, irmãos, estavam bem animados no início, né? Só que quando eles chegam lá, eles se deparam só com ruínas, né? E muito trabalho a ser feito.
Muito trabalho mesmo, né? Bom, então eles começaram a construir as bases do templo e o altar do Senhor. E as obras iam andando e tudo bem. Até começaram os problemas. E o primeiro grande problema foram os samaritanos. Samaritanos é um misto, né, de povo ali que, quando eles foram para a Babilônia, Nabucodonosor levou o povo, nem todo mundo foi. Nem todo mundo foi. Então ficaram alguns lá, ou muitos ficaram ainda lá na terra de Canaã. E outras pessoas foram chegando e tomando posse. É aquela coisa, né? A casa está vazia, daí começa a tomar conta, né? E então eles se misturaram com o povo de Israel que tinha ficado ali. Então daí vem os samaritanos dessa época. E os samaritanos, eles não comungavam da mesma fé que os judeus, mas eles tinham também parte dela. Era como se fosse hoje, os samaritanos seriam meio crente, tá? Meio crente. Eles criam na Torá, né? Na lei de Moisés, mas não tinham os outros profetas, a outra parte dos escritos bíblicos, né? Bíblia para a gente. Eles não tinham os outros ensinos nas mãos e nem criam também. Aí então, quando eles se deparam lá, os samaritanos, que eram meio irmãos, né? Chegam e dizem para eles assim: olha, nós queremos ajudar vocês a construir o templo. Aí eles dizem: não, você não pode. Você é impuro. Isso foi dada a missão para nós. Nós não aceitamos a sua ajuda. E eles tentam brigar e conspirar, e chega um tempo, isso vai lá para Neemias, né, na construção dos muros, que o povo trabalhava, metade trabalhava e outra metade ficava aguardando. E aqueles que trabalhavam eram com a mão na espada e com a outra levantando a pedra, porque o inimigo podia chegar a qualquer momento. Então problemas começaram a surgir. Também a seca começou a tomar conta, né? Eles chegaram em terra arrasada mesmo, né? Muita coisa para fazer. E chegaram numa terra arrasada, e aí a seca tomou conta também. E as ofertas começaram também a minguar, né? Então juntou aquilo ali. Sim, os samaritanos também deduraram eles lá para o rei, que nessa época já era o rei Artaxerxes, né? Dizendo: olha, estão construindo Jerusalém lá. Esse povo é complicado, viu? Quando eles construírem Jerusalém de novo, botar os muros lá, eles vão conspirar contra você. O rei Artaxerxes manda suspender a obra. E a obra ficou paralisada, irmãos, ali, por conta desses problemas e mais diversos também, por cerca de 15 anos. 15 anos ficou paralisada a obra do altar do Senhor, né? Aí entra Ageu em cena. Agora chega o nosso nobre Ageu para falar com eles, né? Então Ageu vem trazendo para eles, irmãos, 4 mensagens. 4 vezes ele vai se dirigir, Ageu vai se dirigir ao sacerdote, ao governador e ao povo, dizendo que assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. E a primeira vez ele está dizendo aqui, não? Assim fala o Senhor dos Exércitos: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Ou seja, não veio o tempo de reconstruir a casa de Deus. Eles estavam passando por problemas, ali os samaritanos falando, enfrentando seca também. Com isso também as ofertas diminuíram na casa do Senhor, para a obra. E também das ofertas, irmãos, que eles davam, preste atenção nisso. Das ofertas que eles davam, eles não pegavam a melhor parte. Eles diziam que eles davam o que podiam dar, ou o que tinham que dar. Ou então, por exemplo, vamos lá. O animal, a gente sabe que para ser dado em oferta na casa do Senhor, era ser um animal puro, limpo, branquinho, sem mancha, sem um defeito. Aí às vezes o animal chegava lá para o sacrifício e estava defeituoso.
E a desculpa era, não, mas só tem esse mesmo, pai, só tem esse mesmo. O negócio está ruim, está seca. Está difícil. Isso quando escapa um, viu, Zorobabel? Quando escapa um. Então, irmãos, não é que eles não quisessem trabalhar. Não é que eles não quisessem reedificar o templo. O fato é que eles pecaram somente numa coisa. Foi desvio de prioridade. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Casas apaineladas, irmãos, o nome já vem de painel, né? Existiam as casas, nos moldes das casas mais ricas, ou das pessoas mais abastadas, as casas eram bem suntuosas, grandes, e com painéis, principalmente com madeiras, madeira de cedro, cedro finíssimo. Tá? Então você tinha painéis no teto, painéis na parede, então as casas muito bonitas. E Ageu vem dizendo isso, né? Você não tem recursos para a casa do Senhor, mas tem para fazer uma casa que é suntuosa. Você não tem tempo para a obra de Deus, mas tem tempo para edificar a sua casa. E por que era um desvio de prioridade, irmão? Porque eles diziam, olha, nós passamos por problemas. Samaritanos no nosso pé, é a seca, dificuldade financeira. Deve ser Deus que está dizendo que não é agora para fazer isso. Por isso que Deus diz aqui, olha, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então eles achavam que essas dificuldades todas eram porque Deus não queria que a sua casa fosse reedificada naquele momento. Aí Ageu vem dizendo para ele, não é nada disso não. Não devia ter parado, nunca devia ter parado. A obra de Deus não pode parar. E ele continua aqui, considerai o vosso passado. Considerai o vosso passado. Então, como eu disse, não é o fato deles, não é que eles não queriam construir, mas apenas disseram, não é chegada a hora, eu não tenho tempo para isso. Então, vamos primeiro aqui reedificar nossas casas, fazer a nossa vida, e depois nós vamos, então, fazer o quê? Fazer a obra do Senhor. Então, Ageu está dizendo para eles, o problema é que você deixou prioridade de Deus de lado. Considerai o vosso passado. Ele continua aqui, né? Tende semeado muito, recolhido pouco, comeis, mas não chega a faltar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestir, mas ninguém se aquece. E que o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. As ofertas, como eu disse, eram mesquinhas. Eles davam justamente do que lhes sobrava. Primeiro, construir suas casas. Primeiro, trabalhar na lavoura, construir, trabalhar, botar no meu negócio, meu comércio. Porque se eu produzo, se eu tenho dinheiro, eu consigo contribuir com a igreja, perdão, com o altar do Senhor. Essa era a linha de pensamento. Se eu não tenho, eu não consigo contribuir. Então, eu tenho que trabalhar, ganhar dinheiro. E quando eu ganho dinheiro, então eu passo a ofertar. Isso é simples. Aí Ageu continua dizendo, irmãos, e aí vem a surpresa para eles, né? Eles estão passando por dificuldades justamente por falta de prioridade. A sua dificuldade na vida é porque você não prioriza Deus na sua vida. A negligência do trabalho de Deus, a negligência à construção da casa de Deus, era a razão da falta de prosperidade deles. E eles não percebiam. E a negligência ao trabalho de Deus, irmãos, era a razão de Deus reter as bênçãos no céu. Eles não eram abençoados, porque não priorizavam Deus na sua vida. E aí vai falar para eles, considerai o passado, viu?
Considerai o passado. E o que é considerar o passado, irmãos? Eles, olha, vê lá para trás tudo que você passou por causa da desobediência. Você já passou por isso. Você voltou de um cativeiro por causa disso. E Deus sempre esteve com você. Se você vai para a lavoura, o que você planta, o fruto é que Deus quem lhe dá. A água que você utiliza na lavoura, é Deus quem concede para você. No seu comércio você prospera porque Deus abençoa você. Considere o seu passado. Deus sempre esteve com você. Você nunca foi abandonado por Ele. E você, nesse momento, vira as costas para Deus, dizendo que não é hora de edificar a casa dele. Considere o seu passado. Veja quanto Deus tem feito por você. E você vai perceber que Deus cuida de você todos os dias, Israel. A gente vai ver no versículo 12, né? Que interessante, né? Que no 9 vai dizendo, esperaste muito e eis que veio esse pouco. E esse pouco, quando eu trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Sabe o que é isso, irmão? Recusa de oferta, irmão. Deus está dizendo, essa oferta não me interessa. Se for para você dar desse jeito, eu não quero. Bom, então Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Amém. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo a segunda mensagem do Senhor. Muito claro, irmãos, a mensagem que vem de Deus. O profeta é só um porta-voz da mensagem de Deus. Ele deixa isso muito claro. Deus é quem fala ao seu povo. Amém? Amém. Muito bem. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel. Perceba que quando o povo teme ao Senhor, se reconhece a sua falha, percebe, irmãos? O povo reconhece a sua falha e teme diante do Senhor. Aí então, o que acontece? O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, o espírito de Josué, o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Ou seja, 24 dias após a mensagem de Ageu, eles retomam o trabalho do templo. E em 4 anos, o templo ficou finalmente pronto. Finalmente pronto. Mas eles reconheceram o seu erro, admitiram que estavam realmente errados, né? Temeram ao Senhor, e então o Senhor trabalhou nas suas vidas, né? É um detalhe aqui, irmãos, para a gente perceber que, olha, Deus não pediu a ninguém para deixar de trabalhar. Deus não pediu a ninguém, nem ordenou ninguém a deixar seu comércio, deixar sua família, deixar sua casa, deixar sua lavoura. Deus não pediu nada disso. Ele não pede para ninguém parar sua vida com nada. Ele só pediu uma coisa: eu quero prioridade na vida do meu povo. Deus só pediu prioridade ao seu povo. E ele disse que se eles fizessem assim, o Senhor, Deus, estaria com eles, né? Todos os dias. Cadê os celulares aí que eu quero ver? Cadê os celulares? Mostra para mim aí. Tá ligado? Pode ligar, viu? Você está autorizado a ligar, viu? Só não ligar o aparelho, não fazer ligação. Por favor, não me interpretes mal, né?
Mostra para mim assim, lá, levanta. Bota no modo câmera, né? Como se fosse fazer uma selfie, né? Bota aí para mim, bota. Não tenha medo, tenha vergonha, não. Está autorizado, vai, gente, pode fazer. Botou aí? Agora aponta para você para tirar uma foto sua, legal, entendeu? A mais bonita que você puder. O irmão do lado que não tiver, junta aí, viu, para tirar uma foto legal aí. Bota aí. Isso. Tira uma foto bem bonitona aí, vai, velho. Bora, irmão. Legal, todos sorrindo. Olha, rapaz, que legal. Gostei. E aí, beleza aí? Todo mundo te tirou? Aí, ó, não desliga não, tá bom? Deixa assim, só botar no modo, sei lá, silencioso e tela escura, né? Deixa a foto, viu? Essa foto é uma lembrança de você desta noite. Primeira vez que um pastor autoriza alguém a tirar foto durante um culto. Olha que beleza. Agora me diz o que é que você vê aí. Olha para a sua foto e o que você vê. Júnior, eu quero 3 pessoas falando. Cadê o microfone? Tem aí? 3 pessoas. Você vai olhar para a sua foto, vai me dizer o que você vê. O irmão do lado também, se quiser, viu? Quem vai? Se não escolher, eu vou apontar daqui, viu? Quero 3 pessoas. O Júnior é malvado. Ele quer escolher. Escolhe, Júnior, vai. Diz aí o que é que você está vendo, irmã. Diz aí. Pode detalhar, não se preocupa não. Vamos ver agora. Olha para sua foto. Não, olha para sua foto. Para mim não. Eu tenho que olhar para a foto. Ó. Sim, ó. O que é que eu estou vendo aqui? Diga aí. Isso. Não, é você que vai me dizer. Olhe para a sua foto e me diga o que é que você está vendo aí. Uma frase, uma palavra, qualquer coisa. Eu me vi ao lado de uma mulher abençoada. Muito bem, tá certo. Quem é mais, Júnior? Quem foi que você escolheu aí? Aqui, Júnior. Peraí, Júnior. Peraí, aqui. Estou vendo um cara bonito aqui. Eu não vi. Terceira pessoa, cadê? Ô, Valquíria. Diga lá. Eu tirei com a minha irmã, né? Sim. E olhando aqui, eu vejo 2 servas do Deus vivo. Amém, glória a Jesus. Que beleza. Não delete sua foto, tá bom? O que é que isso tem a ver conosco, irmãos? 1 Coríntios 6, 19 e 20 vai nos dizer que nós, ou você é o templo vivo do Espírito Santo. O que você vê nesse momento aí é o templo do Senhor, é a casa de Deus. Não há equivalência do templo naquele tempo com esse templo aqui. Deus diz que não habita em templo feito por mãos de homens. Nós conhecemos templos, igrejas, né? Não vamos falar de localização nenhuma, né, Lidia? Ela me repreendeu por isso já. Mas aqui em Juazeiro conhecemos igrejas que fecharam suas portas e hoje é um quê? Um bar, uma discoteca, local de dança. A glória do Senhor não está nas paredes do templo. A glória do Senhor se dá pela presença dEle, onde Ele está. E se você é o templo do Espírito Santo, e você é a morada de Deus, Deus habita em você. Você tem a obrigação de cuidar desse templo. E minha pergunta para você e não precisa me responder não. Você vai olhar para a sua foto e dizer, né? Para você mesmo.
Como é que está o templo do Senhor hoje? Aqueles homens chegaram, aquelas pessoas chegaram lá e encontraram o templo arrasado. Sabiam o que tinha que fazer. Eles sabiam o que tinha que fazer. Construíram, começaram a fazer, começaram a construir, começaram. Dificuldades surgiram, prioridades apareceram e eles pararam a obra ali. Sinceramente, irmão, como é que está a obra de Deus na sua vida? Se você se vê como um templo do Senhor, em que situação ele está nesta noite? Completo? Perfeito? Em ruínas? O altar, pelo menos, está construído. As edificações, pelo menos, algumas paredes. Se não estiver pronto, irmãos, eu lhe pergunto, onde é que parou a obra do Senhor? Eu não sei o sentimento de vocês, irmãos, mas eu captei. A palavra do pastor, a semana passada, foi muito oportuna, conversei com ele. E eu entendi o incômodo natural, e da nós também, eu tenho certeza, com o André, esses bancos vazios me incomodam, irmãos. Esses bancos vazios me incomodam, não sei a vocês. Os bancos vazios na escola dominical, eles me incomodam. Eu não sei a você. Os bancos vazios da quarta e da sexta incomodam. Eu não sei a você. Não sei se é desânimo, eu não sei se é prioridade outra. Veja, irmãos, nós temos muitas coisas para fazer. Prioridade da nossa vida nós temos bastante. Muita coisa para fazer. E olha, não desanime não, ou não se anime muito, porque você vai ter sempre assim, porque isso é natural do ser humano. Essa dinâmica humana é assim, a dinâmica da vida é desse jeito. Ela não para. Aquilo que a gente conquista, a gente quer mais. Passou num curso, quer outro. Quer passar em primeiro lugar. Estuda muito para ter o primeiro lugar. Quer o melhor emprego, o melhor trabalho para poder educar seus filhos, dar o melhor para os seus filhos. Quem que não quer fazer isso? Todo mundo quer, irmãos. Não estamos condenando nada disso, não. Porque isso é natural do ser humano, essa conquista, esse crescer, é muito natural. Mas considere o que Deus tem feito em sua vida. E essa pergunta é muito pessoal, não estou condenando ninguém, nem acusando ninguém. Eu só quero que você responda para você mesmo, diante da foto que você tirou. Como é que está esse templo aqui? Considere o seu passado, considere o que você fez, o que você foi. Você, eu, nós estávamos no lamaçal do pecado, designado ao inferno, até que Cristo nos resgatou do lamaçal, nos trouxe para a luz. Essa obra escola nenhuma faz, emprego nenhum faz isso, nem o seu pai faz por você. Sabe por quê? Porque só quem pode dar a vida é Cristo. Só quem pode dar salvação é Cristo. Só quem tira o homem do lamaçal do pecado é Cristo. Só quem pode tirar o homem dos braços de Satanás é Cristo. Quanto tempo você tem dado para Deus, irmão? E a igreja? E a escola dominical? Os professores se esmeram muito, irmãos, para dar umas aulas com excelência. Eu já vi escolas, irmãos, e olha, eu não trocaria a escola dominical nossa aqui por nenhuma outra, em canto nenhum. Canto nenhum. Não só pelos professores, mas também por essa plateia. Vocês têm um nível de excelência, assim, de discussão muito interessante.
Quando o jovem é muito natural, a gente vai ver aqui, né? Essas conquistas, né? Estudar, se formar, casar, construir, trabalho, família, diversão. Mas quando eu não priorizo Deus, irmão, na minha vida, eu caio nessa mesma coisa aqui que Ageu está dizendo lá para o povo. Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. É importante, irmão, que você, que eu, que nós tenhamos essa evidência em nossa mente do tempo que nós damos para Deus, do tempo que nós priorizamos Deus na nossa vida. Qual a sua prioridade? Investir na casa de Deus, irmãos, nos traz abençoada recompensa. Irmão, todo aquele que investe na obra do Senhor, ele é recompensado por Deus. E essa recompensa, esse trabalho que eu digo, essa contribuição, ela vai desde financeira, mas com as suas orações, com a sua presença, com seu apoio aos departamentos, trabalhando, irmão, na obra do Senhor. A igreja é uma excelente oportunidade que temos de trabalharmos na obra do Senhor. Me desculpe, me perdoe, mas gente que eu vi trabalhando hoje está sentado nos bancos sem fazer nada. Eu vejo tanto valor nessas vidas, irmãos. E o tempo passando, e poderia estar dedicando mais seu tempo ao Senhor. O que você dedica para você, Deus vai abençoar a sua vida, irmãos. Vai lhe abençoar. Não conheço aquele que apoiou missionário, que ajudou missionário, que ficou pobre por causa disso. Deus abençoa essa vida. Aquele que dedica seu tempo, se esmera por fazê-lo, Deus se agrada disso. E Deus abençoa, irmãos. Nosso Deus, irmãos, é um Deus de primícias e não de sobras. Por isso que eu estou pedindo para você olhar para a sua vida, olhar para esse templo aí. Não dê as sobras para o Senhor, porque Ele não gosta, irmão. Não sei o que estou dizendo não, viu? Só estou lhe alertando. A Bíblia é quem diz. Deus não gosta de sobras. Ou você tira o primeiro para Ele, ou Ele não vai receber. E a obediência, irmãos, é a única evidência de que alguém, de fato, ouviu a palavra de Deus. Você não tem escolha. Nem eu também, nós não temos escolha. Ou eu obedeço a Deus, ou não sou abençoado. Vamos para frente. No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, né? Ao 21º ano, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o resto do povo, dizendo: outra mensagem de Deus. Outra mensagem de Deus. Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E tu e todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança, que diz convosco: quando saíste do Egito e o meu espírito habita no meio de vós, não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda mais uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca, farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa
será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Algumas pessoas, quando chegaram lá, ficaram desanimadas. Porque pelos alicerces do templo, não seria em nada comparável ao templo de Salomão. Alguns voltaram, já eram bem velhinhos, mas voltaram, tinham visto o templo primeiro. O templo primeiro, irmãos, tinha ali cerca de, 60 côvados de comprimento, 20 côvados de largura e 30 de altura. Quer dizer, 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13 metros de altura. Irmãos, quase todo ele folhado a ouro. Salomão gastou uma eternidade de ouro naquilo ali. Ele fez com capricho. As pessoas que trabalhavam ali têm muita parte escrava, né? Mas muitos outros por dedicação, Aqueles que se dedicaram foram abençoados, mas tinham muitos dos escravos que eles conquistaram nas terras quando voltaram, né? Lógico. Impressiona, irmãos, como o templo foi construído. Primeiro livro dos Reis, capítulo 6, diz assim, versículo 2. A casa do rei Salomão, a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. Versículo 7. Edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando edificaram. Irmãos, você sabe o que é construir um templo e não ter um barulho sequer? Não podia Gilberto bater um martelo. As pedras ficavam a mais de 1 quilômetro de distância e vinham todas pedras de cerca de 4 a 5 toneladas. Tinha outras menores, então eles vinham puxados pelos escravos e eram colocadas pedra sobre pedra e não podia fazer barulho. E nenhuma pedra podia se quebrar. Se quebrasse um pedacinho, tirava tudo, voltava e trazia outra. E se colocasse no lugar errado, tinha que puxar para cima e botar de volta. E se não viesse perfeita, nada de pegar um martelinho para tentar ajeitar. Não, porque não podia ter barulho dentro da casa do Senhor. Porque era sinal de irreverência. Um martelinho. Fazendo a obra local, se a pessoa fosse hoje com cortadeira, com não sei o quê, com aquela que corta, como é que é aquela troço que corta? Aqui? Maquita, passa longe. Você corta lá fora, amigo, aqui dentro não. Sabe por quê, irmãos? Só para não incomodar os ouvidos do Senhor. Você vê que tamanha reverência na casa do Senhor? Aí as pessoas chegaram lá, não está igual não. Aí Deus diz assim, olha, não importa a construção. Eu quero habitar no seu coração. Quero habitar no seu coração. Portanto, deixe eu fazer morada dentro de você. Porque é a minha presença que confere a glória a qualquer lugar. Aqueles que estavam desanimados com a obra, se reanimassem, porque Deus disse, olha, se anime, porque a glória que eu te darei a partir de agora, a alegria que eu vou te dar a partir de agora, vai ser maior do que a que você sentiu no passado. Porque é a minha presença que vai estar com você. Você está se confiando naquele templo, naquele passado. Nós somos crianças aqui, a gente viu essa igreja crescer, nascer, já vi essa igreja repleta, a gente saindo ali pela janela. Mas isso é passado. Isso é passado. Eu estou com Deus agora. O momento de glorificar a Deus é agora. De exaltá-lo é agora, de cantar a Ele é agora, de pregar a dele é agora. Nada de viver do passado, o passado já não nos interessa mais. A nossa vida é presente e futuro, o presente é Cristo e o futuro é Cristo também. Está desanimado com alguma coisa, deixou de tocar, deixou de pregar, alguma situação que não está mais no departamento, esquece isso em nome de Jesus Cristo. Esquece, meu irmão. Esquece, perdoa. Não deixa a obra parada na sua vida, irmão.
Não deixa não, em nome de Jesus. Onde é que parou essa obra no seu coração, na sua vida? Deus te quer nessa obra. Esse banco do seu lado vazio tem que lhe incomodar, irmão. Porque são vidas lá fora precisando de Cristo. Pessoas que se afastaram da igreja e que precisam de Cristo. Aqui no culto, aqui com o Carlinhos Félix, encontramos um irmão que era daqui da igreja. Ele falou, pastor, está aí, está distante, tá, nunca mais eu vim. Eu disse, seu lugar está ali, está vazio. Ó. Ninguém vai tomar o seu lugar, meu jovem. Ninguém toma o seu lugar. Porque o seu lugar na casa de Deus, ninguém toma. É Deus esperando para você sentar no lugar que Ele guardou para você. A alegria do Senhor, irmãos, ela se renova. O Espírito do Senhor renova as nossas vidas. Vai ter momentos, talvez, que vamos estar tristes, fatigados, aborrecidos. Mas lembre-se que a felicidade não depende de circunstâncias, mas da presença de Deus na nossa vida. E Ele está conosco. Uma vez que Ele está conosco, nós somos felizes. Nós somos felizes. Não temos razão para sermos tristes, não, irmãos. Então Deus não quer que você pare com seus negócios, que você se preocupe com sua família, com sua casa, com seus estudos, com suas coisas do cotidiano. Não! Ele só quer que você dê a Ele a prioridade na sua vida. E prioridade significa obediência, prioridade significa fazer a obra do Senhor. Como fazer, pastor? Com certeza Ele vai mostrar para você. É como diz a música do nosso irmão, não há inúteis, na casa do Pai. Então a mensagem também, irmãos, é para aqueles que estavam desencorajados, sem querer trabalhar por alguma razão. Tem quem faça. Está funcionando tudo direitinho, não precisa de mim lá não. A gente escuta isso, né? A igreja está ótima, está tudo bem. Não precisa que eu vá lá não. Eu vou até atrapalhar, muita gente trabalhando. Não, você tem lugar assim na casa de Deus. E na obra. Você tem lugar assim. Se essa obra, irmão, não começou ainda na sua vida, que ela inicie, em nome de Jesus. Se ela está paralisada, que seja retomada em nome de Jesus, pois ela nunca deveria ter parado, nunca. E se essa obra está em plena atividade, irmãos, cuide e esforce-se bastante, porque o Senhor tem bênção sem medida na sua vida. Acredite nisso. Aí então, vamos para o terceiro ponto, está no versículo 10, Ao 24º dia do mês 9, do segundo ano, Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, versículo 12, se alguém leva a carne santa na hora da sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará santificado? Responderam os sacerdotes, não. Então perguntou a Ageu, se alguém que tinha se tornado impuro pelo contato de um corpo morto, tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? Respondeu, sim, ficará imunda. Então prosseguiu Ageu, assim é este povo, e assim é esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra de suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Ageu está chamando a atenção aqui, irmão, para uma situação muito interessante. Ele está chamando a atenção das pessoas para a santificação. As coisas santas, irmãos, não têm o poder de tornar puras as coisas imundas. O lugar por onde eu ando, não se santifica apenas com a minha presença, porque eu sou santo. Tá? Por outro lado, se a minha vida estiver impura, ela não vai se santificar apenas porque eu estou frequentando um ambiente puro. O que é que nós estamos dizendo, irmãos? Muitos se valem do domingo. Parece que foi o que aconteceu, aquele Ciro de Nazaré,
Então muitos se aproveitam do dia de hoje para quê? Para aquela procissão, está sempre se purificando. Irmãos, qualquer impuro que chegar ali e pegar naquela corda, não vai ficar puro de jeito nenhum, né? Mas qualquer impuro que se procura um lugar puro para se santificar, ele não vai conseguir. Não é o ambiente que vai deixar ele puro. Então, refugiar-se na igreja, esconder-se com um manto de santificação, não vai adiantar. O que Ageu está falando para o povo é o seguinte: ó, santifique a sua vida, santifique a sua vida. Porque uma vez a sua vida santificada, Deus vai agir por meio de você. E quem faz isso é o Espírito. Veja lá o que aconteceu com Zorobabel, Salatiel e o povo. Quando eles temeram e deixaram Deus agir, Deus acendeu-lhes o Espírito. E eles passaram a trabalhar. Então, irmãos, Deus não requer do seu povo apenas rituais religiosos. Ele exige santidade. Exige santidade. E Ageu deixa muito claro: Deus trouxe vocês de lá, nós somos povo de Deus, mas tem que santificar. Para chegar no altar de Deus não é de qualquer jeito. Você tem que chegar purificado. E nós conhecemos que essa purificação se dá pelo sangue de Jesus. Irmãos, diz o pastor Hernandes, uma frase interessante, um texto interessante dele. Estamos quase terminando, irmão. O Senhor não pode aceitar a nossa oferta sem antes aceitar a nossa vida. Então, primeiro, irmãos, perdão, temor, santificação, adoração, serviço, oferta. Primeiro, o Senhor se agrada do ofertante, depois da oferta. Preste atenção nisso. Deus está mais interessado naquilo que somos do que naquilo que fazemos. Então é mudança de vida, de caráter. É uma vida de santidade. Deus está interessado nisso, na gente, irmãos. Deus não requer apenas que pisemos nos seus átrios. Ele quer que nos acheguemos a eles com santa e inegociável obediência. A obediência traz a bênção sobre a vida do povo de Deus. Então Ageu recomenda o quê? Santifica. Santifica. Santifica para que a sua oferta possa chegar ao altar do Senhor. E finalmente, aqui no finalzinho, né, ele vai dizer, né? Veio a quarta mensagem, né? Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu, ao 24º dia, dizendo: fala a Zorobabel, governador de Judá: farei abalar o céu e a terra, e derrubarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei os carros e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos: tornar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. O que Ageu está dizendo, irmãos, é que a nação seria abençoada uma vez que ela temeu ao Senhor e lhe foi obediente. Aqui no versículo 19, no finalzinho, ele diz: mas desde este dia vos abençoarei. Ou seja, o que passou não importa mais. Ele ainda fala mais outras coisas, outros erros do povo. Mas diz: ó, isso que foi cometido não importa, isso já passou. Daqui por diante Deus vai te abençoar. Os dias do povo de Deus estão decretados, irmãos. A eternidade está decretada, serão dias de glória no reino celestial de Cristo. Isso já está marcado, gravado, pregado. Como foi dito aqui de manhã, a irmã Geis também falou, Cristo vai voltar, irmãos. Isso é certo. Isso é certo. Mas vai voltar para os seus, irmãos, vai voltar para o seu povo.
Deus promete ali destruir todo o mal que incomodou aquele povo, que incomodaria também. Se você andar comigo, eu vou destruir todo o mal que te cerca. Não tema, não tema. Aquele que começa com a repreensão, irmão, vai terminar com uma promessa maravilhosa, que é o reino vindouro de Cristo. Aqui ele está se referindo ao reino messiânico, a Cristo lá na frente. Um dia essa nação vai ser restaurada. Vocês vão conhecer o Cristo, vão conhecer a eternidade. Não se perca disso. E lembrar que isso não é merecimento seu. É graça de Deus. É obra de Cristo lá na cruz. Portanto, irmãos, eu quero que você depois olhe de novo a sua foto. Eu não sei se você vai tirar na foto agora de novo. Eu ia fazer isso, mas eu vou já desistir. Eu pedi para tirar uma nova foto. Eu não sei se você está sorrindo como antes. Eu não sei. Para não ter nenhuma certeza, eu não vou pedir. Mas eu quero que você olhe a sua foto. Eu quero que você olhe a sua foto. Não hoje, em casa, depois. E pergunte como é que está a sua vida com Deus. Eu quero que você reveja a sua adoração com Deus como está. Eu quero que você reveja, tá, como está a leitura da palavra de Deus. Eu quero que você reveja como é que está a sua contribuição com a obra de Deus. Eu não quero trazer nessa noite terror e assombro para ninguém, não. Mas acredite, eu quero trazer ânimo para a sua vida. Porque eu acredito que o mesmo Espírito que um dia ali edificou a vida de Zorobabel, de Josué e de todo o povo, é o mesmo Espírito que age aqui nesta noite. E que se você deixar, que você quiser, Ele pode reedificar a obra de Deus na sua vida. Eu não tenho a menor dúvida disso. O Espírito é o mesmo, a decisão é sua. Um dia Josué disse ao povo: eu e minha casa vou servir ao Senhor, servir, trabalhar. A decisão é sempre nossa. Tem pessoas afastadas do Evangelho, irmãos, pessoas embaixo da ponte, na sua escola, do seu lado, pessoas, colega seu que não tem Jesus Cristo, pessoas nas drogas, pessoas nos vícios demais, pessoas afastadas de Jesus Cristo, incomodadas por um passado que teima em cobrar na sua vida, no seu coração, na sua mente, algo que ainda hoje lhe dói. Mas é dever da igreja levar Jesus a essas pessoas. Porque assim como Jesus disse: olha, os seus pecados não me lembrarei mais, as suas dores também não me lembrarei mais. Porque com Cristo é vida nova a partir do instante em que eu tomo aquela decisão. Deus tem pressa, irmãos. Deus tem pressa. Deus tem pressa. Deus tem pressa em restaurar vidas. Deus tem pressa em restaurar altares. Deus tem pressa em salvar vidas. Que Deus nos abençoe. Que Deus tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus.